Calunga. Esse vocábulo tem origem banto, que designa Deus, a imensidão, o mar e a morte. Essa é uma das definições dessa palavra que a gente encontrou na Enciclopédia Brasileira da Diáspora Africana do Ney Lopes. E com essa palavra, a gente começa uma conversa breve sobre o Museu Afro-Brasil. Meu nome é Mariana, eu sou educadora do Núcleo de Educação do Museu Afro-Brasil e nós estamos aqui, na Biblioteca Carolina Maria de Jesus, uma biblioteca especializada que faz parte desse museu imenso que conta com um acervo de mais de 8.000 obras. E hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre ele. Olá, meu nome é Rosa Couto, eu sou uma das educadoras do Núcleo de Educação do Museu Afro-Brasil e hoje nós estamos aqui no Núcleo Sagrado e Profano, também conhecido como Núcleo de Festividades, que é um dos 6 núcleos que compõem o acervo de longa duração do Museu Afro-Brasil. Quero num maracatu gemer o meu sofrer secular. É um lamento bonito que vai ao infinito, a calunga de Iemanjá. No Núcleo Sagrado e Profano estão representadas as diversas manifestações culturais brasileiras, tais como Bumba Meu Boi, as festividades de Nossa Senhora da Boa Morte, o maracatu, as congadas, a festa do Divino, a folia de reis. E hoje a gente vai conhecer um pouco mais especificamente sobre os maracatus. Eu quero maracatucar. E se você caminhar pela nossa exposição de longa duração, você vai chegar nesse espaço que é inteiramente dedicado aos maracatus. Essas manifestações culturais que são organizadas em formas de cortejo e têm uma relação íntima com as religiões de matriz africana no Brasil. Uma das características do maracatu é justamente a presença dos estandartes, que são como se fossem bandeiras de guerra, onde aparecem os dizeres, os nomes, as cores, os símbolos e o ano de fundação de cada maracatu. O meu sofrer. Dentro dessas manifestações existem organizações diferentes de maracatus. Tem, por exemplo, os maracatus percussivos e os maracatus de nação, que são os mais vinculados às religiões de matriz africana. E sendo vinculado às religiões de matriz africana, passaram por perseguições da mesma forma como a gente já conhece que a história conta. E por isso o maracatu é o maracatu. A gente vai conhecer um pouquinho disso em outro vídeo. Mas agora vamos olhar para alguns personagens dessas festas. Porque cada maracatu tem em sua organização o rei e a rainha, que são personagens bastante importantes, a dama do passo, o feiticeiro, as damas das flores, e cada um tem suas funções em simbolismos dentro dessa festa, que é uma grande alegoria, uma grande ópera a céu aberto. A Dama do Passo, que é uma dessas personagens, ela é bem importante para a nossa conversa de hoje, porque ela é responsável em carregar a boneca Calunga. Assim como os outros personagens da festa, cada um tem sua movimentação específica. E a Dama do Passo, ela pode circular por todo o cortejo. Vai até o fundo, onde estão os instrumentistas, volta à frente, conversa com a rainha, consulta e diz como é que estão os integrantes do cortejo durante a passagem. E não só essa função prática, mas a Dama do Passo, dentro do Maracatu Nação, tem uma função bastante religiosa. Aqui no acervo do Museu Afro-Brasil, nós temos algumas peças vindas diretamente do maracatu elefante, que é um dos mais antigos, que foi fundado em 1800. Nós temos aqui, por exemplo, roupas de rei e de rainha e temos também uma calunga. Essa que nós temos aqui, ela se chama Dona Andresa e ela, se vocês repararem, ela está vestindo uma roupa de batizado, branca e coberta de joias. E por que existe esse cuidado tão grande com as calungas? É porque elas representam o fundamento de cada maracatu nação. O fundamento, ele diz respeito aos laços que essas manifestações culturais têm com as matrizes africanas, com a religiosidade, com as religiões de matriz africana. Então,
Então, a gente pode entender essas bonecas como seres portadores de energia vital. Elas são vivas, literalmente vivas, e se comunicam com os membros de cada maracatu. A dama de passo, que é a mulher que carrega essas bonecas, elas precisam passar, inclusive, por um processo de preparação, de purificação, para que elas possam portar esses símbolos de ancestralidade. Apesar da gente achar que muito das nossas relações culturais com o continente africano se dá diretamente com povos vindos, por exemplo, da região Iorubá, as bonecas Calunga nos contam uma história um pouquinho diferente. Elas nos contam a relação do Brasil com a região centro-africana. Por quê? Porque elas podem ser lidas na lógica dos Nkici, que podem ser diversas coisas, como por exemplo, montes de areia, patuás, objetos, amuletos e inclusive bonecas, seres que representam corpos humanos e que são munidos de energia vital. Esses objetos, essas diversas formas de se pensar os Nkici, portanto, elas são ativadas por rituais que têm a ver com a lógica de funcionamento das religiões de matriz africana, que tem aí essa relação com a região centro-africana. É justamente por todos esses motivos que as calungas são tão importantes nos maracatus. Elas carregam um laço com a ancestralidade, com a memória e com a trajetória de cada grupo e de cada pessoa que faz parte e que se entende nessas comunidades, nessas verdadeiras comunidades que são os grupos de maracatu. Então, as calungas, elas são como ancestrais, como referenciais de memória e de construção da identidade de cada grupo. Por isso que elas têm nome, elas têm história e elas têm suas vestimentas preferidas, as suas joias preferidas, elas são vivas. Olá, eu sou Sidney Ferrer e eu sou um dos educadores do Museu Afro Brasil. Falando um pouco mais sobre os Nkicis, eu vim apresentar uma dessas peças que está presente aqui no Museu Afro Brasil. Os Nkicis, eles são divindades, espíritos cultuados e celebrados na República Democrática do Congo, no centro do continente. Os Nkicis que temos aqui, eles são especificamente do povo Basongue. Esses Nkicis, eles representam ancestrais e também espíritos, e eles são uma forma de organizar e de trazer harmonia para o mundo. E eles são organizados por meio de sacerdotes chamados gangas, os Gangue Nkici. A materialidade dos Nkicis e de como está representado aqui no museu, eles são feitos com tecidos, metal, pele de animais. Também encontramos alguns Nkicis com chifres de animais ou pregos. Essa finalidade dos Nkicis, elas têm como práticas de cura, harmonia, força e inclusive o restabelecimento de ordem, de equilíbrio. E essas finalidades, como que eu disse, de cura, de harmonia, de força, ela também aparece nas calungas do maracatu. Falando de uma festividade como o maracatu, que som será que tem essa festa? Quais são os instrumentos, as vozes, as sonoridades, os barulhos que essa festa faz? Quer saber um pouco mais sobre isso? Acompanhe a gente na leitura sonora sobre o maracatu. Quero num maracatu gemer o meu sofrer secular. É um lamento bonito que vai ao infinito, a calunga de Iemanjá, a calunga de Iemanjá. Eu não quero envelhecer,